Essa compreensão que considera que irreligião é religião e religião é irreligião, que está sob o encanto da ilusão e da escuridão e que se esforça sempre na direção errada, ó parta, está no modo da ignorância. Adharmam dharmam itidya manyate tamasavrita sarvatam viparitamscha bodhisaparta tamasi. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 32. Tem umas palavras aqui que muita gente nunca ouviu, né? Adharma. Já ouviram o Dharma? Tem muita especulação sobre essa palavra Dharma, que aqui foi traduzida como religião. Mas Prabhupada explicou mais detalhadamente que Dharma, em português, é ocupação. Também é traduzida como religião, mas detalhadamente Prabhupada explicou que é ocupação. Qual ocupação? Ocupação em servir Deus, fazer o que Deus quer. E a Dharma? A Dharma é irreligião, ao contrário do que Deus quer. É somente ao contrário, né? E é o que mais tem por aí, né? Irreligiões. E irreligiões são ruins. Tanto é que muita gente, né, não quer nem saber de religião. Na verdade, não quer nem saber de irreligião. Por quê? Como fala o verso aqui, ó. A irreligião sempre se esforça na direção errada, sempre faz a coisa errada. E a religião, Dharma, faz a coisa certa. Então esse é um dos sintomas, né? Religião faz a coisa certa, irreligião faz a coisa errada. Dharma e Adharma. Então nós temos que procurar o quê? Dharma. E o que é Dharma, como acabei de falar? Ocupação. Qual ocupação? A ocupação que Deus quer. Que é tomar água oferecida aos seus pés de lótus. Os pés de lótus, não os pés, Bima. Os pés de lótus de Deus, né? Então, por quê? Quando você toma água que não é oferecida a Deus no altar, com amor e devoção, você está matando germes, bactérias e um monte de seres vivos. E a lei de Deus é não matar, né? Então quem toma água oferecida a Deus no altar, não ingere pecado. Agora quem não oferece a Deus no altar nem a água, só toma pecado. E aí é gostoso pecar, mas pagar os pecados, não é nada bom, né? Não é nada legal. É sofrimento. Os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos, doenças, ou os três juntos. Não é isso? Então, a tradução do verso que nós tentamos cantar. Essa compreensão que considera que irreligião é religião, irreligião é irreligião, que está sob o encanto da ilusão, quem pensa assim está iludido, né? Ou seja, só 99,9999% das pessoas estão iludidas, estão sob o encanto da ilusão e da escuridão, e que se esforça sempre na direção errada, ó parta, está no modo da ignorância. Só 70% de nós somos influenciadas pelo modo da ignorância. Os sintomas, como você conhece, religião e irreligião. A religião, ela tira a ansiedade, as ansiedades dos seus seguidores. A irreligião coloca os seus seguidores para ansiar prosperidade, fim de mundo, ansiar mulher, ansiar um mundo de ansiedades. A religião tira as ansiedades, a irreligião coloca as ansiedades. Como o Prabhupada traduziu aqui, ó, sempre se esforça na direção errada. A religião tira as lamentações,
A irreligião coloca as pessoas para se lamentarem. É assim, Bímola? E por aí vai. E por aí vai. É uma lista de malefícios que não acabam mais nas irreligiões. E, ao contrário, por outro lado, no outro lado, a religião dá uma lista de benefícios que não acabam mais: paz, felicidade, satisfação, ausência de medo, ausência de estresse, ausência de ansiedades. É uma lista de benefícios que não acabam mais na religião, quem executa o Dharma. Agora, na irreligião, é uma lista de malefícios que não acabam mais. E isso é ruim, né? Tanto é ruim que cada vez mais pessoas que confundem religião com irreligião acham que religião é uma coisa ruim. Religião é a melhor coisa que existe, ou seja, Dharma, se ocupar a serviço de Deus, Krishna, é a melhor coisa que existe. E não fazer isso é a pior coisa que existe. Só traz sofrimento, desgraça, pestes, catástrofes. Só coisas ruins, como a gente vê no mundo inteiro. Então, como Prabhupada, aquela máxima de Prabhupada, as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus. E quando se esquecem de Deus, não praticam Dharma, não praticam religião, não praticam a ocupação que Deus quer. E aí, meu amigo, é só problemas, tá? Já parei de falar. Não, eu vou ler o próximo verso. Ó filho de Prita, a determinação que é inquebrantável, que se sustém com constância através da prática de yoga, e desse modo controla a mente, a vida e os atos dos sentidos, está no modo da bondade. Religião é modo da bondade, e religião, como nós vemos, é pura ilusão, é o modo da ignorância, a influência do modo da ignorância, ilusão, confusão, problemão, é um monte de problemão, Bímola, insatisfação, decepção, frustração. Mas ao contrário, religião está no modo da bondade, e aí no modo da bondade a pessoa consegue controlar a mente. Como o Prabhupada fala aqui, explica a yoga, mas a yoga que Prabhupada fala aqui é a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é serviço prático e amoroso a Deus. Essa palavra yoga também é deturpada na maioria das vezes. Geralmente as pessoas falam sobre yoga, mas não sabem nem o que estão falando, não sabem nem o que é yoga. Yoga em português é a ligação, a conexão, a união. Então, Bhakti Yoga é serviço amoroso. Não, Bhakti, tá vendo? Se fica me apressando, eu erro aqui, tá vendo? Yoga é, em português, a união, a conexão, a ligação. Bhakti é serviço prático e amoroso a Deus. Então, o que acontece? Bhakti Yoga é a união, a conexão, a ligação amorosa com Deus através do serviço prático. Tá vendo? É isso que Prabhupada está ensinando no mundo inteiro através de seus livros e através de seus seguidores. A yoga é um meio de compreender a alma suprema, Krishna. Uma pessoa que está firmemente fixa na alma suprema, Krishna, com determinação, concentrando sua mente, vida e atividades dos sentidos no Supremo, ocupa-se em consciência de Deus, Krishna. Este tipo de determinação está no modo da bondade. A palavra avyabhicharinya é muito significativa, pois se refere às pessoas que se ocupam em consciência de Deus, Krishna, e que nunca se desviam por nenhuma outra atividade. Já parei de falar, tá vendo? Certinho, não. Faltou 1 minuto ainda, tem mais 1 minuto para falar ainda. Não é para falar, já atrasou. Não atrasou, falta 1 minuto, Bímola.
Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Sri Ishopanishad, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ontem eu estava teclando com uma pessoa, várias pessoas lá no, como chama, Threads, e a pessoa completamente amarga, coitada, revoltada, influenciada pela mídia, né? Que recebe muita grana para falar o que os outros querem. Eu conheço o Prabhupada, eu conheço o Bhagavatam, eu conheço. Tudo bem, conhece, mas infelizmente não entendeu nada e não pratica. Aí não dá, né? Aí não funciona. Infelizmente essa pessoa não conseguiu atingir a consciência de Deus. Krishna conheceu, mas não praticou, não entendeu nada. Eu estou falando dele, meu. Eu também conheci a consciência, estou conhecendo a consciência de Deus, Krishna. Não sou consciente de Deus, Krishna, mas felizmente estou em contato com a consciência de Deus, Krishna, e com as pessoas que conhecem e praticam essa consciência de Deus, Krishna. Tá vendo? Você alonga a coisa, eu falo uma coisa, você fala outra, aí vai alongando, depois você dá bronca aqui, fica atrasando o programa da rádio, fala demais. Tá. Paramos aqui vamos começar o mantra 2 do Sri Ishopanishad. O Bigolive está dando problema esses dias, hein? Vai ver que estão fuçando lá. Tá, se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Desliga isso, Bímola. Hoje não vai funcionar. Tá, fica com o telefone aí, você resolve. Senão eu já sou ruim de serviço, você fica me distraindo aqui, ó. Ninguém quer morrer, nem o suicida, né? Como nós aprendemos. Nós participamos também do CVV. Quando eu falo que eu procurei de tudo, não estou brincando. Quando eu estava estudando o Espiritismo, praticando o Espiritismo, eu entrei no CVV. Por quê? Lá diz que não, é só para lembrar isso. Ninguém quer morrer, nem o suicida, né? É muito incrível, muita gente não sabe disso. O suicídio é o último ato de comunicação que a pessoa não concorda com o que está vivendo e não quer morrer. Mas se ninguém socorrer ela vai acabar se matando, né? Mas nem o suicida quer morrer. Como aqui, Prabhupada fala tudo, né? Prabhupada sabe tudo, fala tudo e mais um pouco. Para afirmar que ninguém quer morrer, tem que saber tudo e mais um pouco. Ninguém quer morrer e todos querem viver a vida o quanto puderem. Esta tendência é visível não apenas no plano individual, mas também no plano coletivo, na comunidade, sociedade ou nação. Todas as espécies de seres vivos lutam arduamente pela vida, e os Vedas dizem que isso é muito natural. O ser vivo é eterno por natureza, mas devido ao seu cativeiro na existência material, tem que mudar de corpo repetidas vezes. Está vendo? O ser vivo é eterno por natureza, mas devido ao seu cativeiro na existência material, tem que mudar de corpo repetidas vezes. Esse processo chama-se transmigração da alma, ou karma bandhana. Está vendo? Outro tipo de karma bandhana. Transmigração da alma, cativeiro infligido pelo trabalho que se executa.
A entidade viva precisa trabalhar para sobreviver, pois essa é a lei da natureza material. E se ela não age segundo os seus deveres prescritos, o seu Dharma, não executa o seu Dharma, ela viola as leis da natureza e fica cada vez mais atada ao ciclo de nascimentos e mortes, assumindo muitas espécies de vidas. Evolui, involui, nasce, cresce, morre. Fica presa na roda do samsara. Outras formas de vida também estão sujeitas ao ciclo de nascimentos e mortes. Mas ao alcançar a vida humana, a entidade viva recebe a oportunidade de livrar-se dos grilhões do karma. No Bhagavad Gita descrevem-se muito claramente karma, akarma e vikarma. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, como mencionam as escrituras reveladas, chamam-se karma, desculpem. Errei, já corrigi, já voltei, tá? Vou ler de novo. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, como mencionam as escrituras autorizadas, as escrituras védicas, chamam-se karma. As ações que deixam alguém livre do ciclo de nascimentos e mortes chamam-se akarma. E as ações que são executadas com o abuso da própria liberdade, levando a pessoa a formas de vida inferior, chamam-se vikarma. Dessas três espécies de ações, os homens inteligentes preferem aquela que liberta o homem do cativeiro kármico. Os homens comuns desejam executar bons trabalhos para serem reconhecidos e alcançarem um estado de vida elevado, neste mundo ou no céu. Máxima em cima de máxima. No entanto, os homens mais avançados desejam livrar-se por completo das ações e reações do trabalho. Isso aqui é uma máxima. Os homens mais avançados desejam livrar-se por completo das ações e reações do trabalho, do karma. Trabalho em sânscrito, karma. Deixa eu printar isso aqui. Cadê? Os homens inteligentes, está vendo? Querem se livrar do karma. Aqui, no entanto, os homens mais avançados desejam livrar-se por completo das ações e reações do trabalho. Eles sabem muito bem que o trabalho, seja bom ou ruim, provoca o mesmo cativeiro das misérias materiais. Por conseguinte, esses homens inteligentes buscam o trabalho que os libertam das ações boas ou ruins. Semelhante trabalho libertador é descrito aqui nas escrituras das... Você faz errar tudo, Bímola. Tá bom. Agora ninguém vai falar dos impersonalistas, não. Os impersonalistas querem se fundir. Quer se fundir? Que se funda, fazer o quê? Tá, deixa eu continuar aqui. Semelhante, o que mais tem são impersonalistas, em nome de Deus, em nome desse ismo, em nome daquele ismo. A maioria são todos impersonalistas. Prabhupada vira e mexe, ele gritava ou criticava com alguns de seus discípulos falando isso. Vocês falam isso porque são impersonalistas. Imagina a pessoa aprendendo com Prabhupada e ainda essa contaminação era tão arraigada, porque a Bimba Bento está fazendo efeito, escorregou uma palavra difícil aí. Tão impregnada na pessoa, e Prabhupada corrigia alguns de seus seguidores falando isso. Você fala isso porque você é impersonalista. Semelhante trabalho libertador é descrito aqui nas páginas do Sri Ishopanishad. As instruções do Sri Ishopanishad que estamos lendo são explicadas de maneira mais elaborada no Bhagavad Gita, que às vezes é chamado Gita Upanishad, a nata de todos os Upanishads. Está vendo? O Bhagavad Gita é a nata dos Upanishads. É o conhecimento completo e perfeito.
No Bhagavad Gita 3, capítulo 3, versos 9 a 16, Deus, Krishna, afirma que ninguém pode alcançar o estágio de Naishkarmya ou Akarma sem executar os deveres prescritos mencionados na literatura védica. Essa literatura pode regular a energia funcional de um ser humano a tal ponto que ele passe a compreender a autoridade do Senhor Supremo Krishna. Quando ele compreender a autoridade de Deus, Krishna, Vasudeva, outro nome de Deus é Vasudeva, deve-se concluir que atingiu a fase do conhecimento positivo. Nessa fase purificada, os modos da natureza, ou seja, bondade, paixão e ignorância, não podem atuar e suas ações estão no nível de Naishkarmya. Esse trabalho não o prende ao ciclo de nascimentos e mortes. Na verdade, tudo o que alguém precisa fazer é prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Vishnu. Tá, vamos parar aqui então. Na verdade, tudo. Vou marcar aqui. É o Ctrl D, tá? Na verdade, vírgula, tudo. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita, como ele é no nosso site krishnafm.com.br. É o cativeiro kármico, tá? Depois a gente lê mais, tá? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF do Bhagavad Gita. Agora do Śrīmad Bhagavatam só tem a opção de ler na tela. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links da coleção Śrīmad Bhagavatam. Tá, encurtar. Tá bom, vou encurtar. Então, o Gita é o quinto link, tá aí ó, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí já aparece a opção econômica e no final da página a opção luxo. O Shri Ishopanishad é o último link, tá lá embaixo, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui, passou. Tá aí ó, Shri Ishopanishad. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Que a gente passa para você o link. Aí você compra o seu livro, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? Agenda. Tá, vamos na agenda então. Calma, Bímola. Tá, já estou apertando F5, não precisa nem mandar. É verdade, já. Sábado tem, você ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Tem passatempo? Não vai dar tempo, Bímola.
Depois você fala que eu que atraso o programa. Segunda ou terça a gente lê. Porque aí não atrasa o programa, não lê correndo, você não fica me apressando, me pressionando. Tá bom? Então tá bom. O dia que estiver tranquilo, que não tiver adiantado. É chato ler com pressa, ler de qualquer jeito. Tá louco, você também. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Também você me corta, me perga, Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Quem quiser a tradução é só pedir que a gente manda, tá? Mas tem lá no link Hare Krishna, LHK, link Hare Krishna, tem tudo que a gente faz aqui na rádio tem. Os links, original, em sânscrito, a tradução em português, tudo certinho, bonitinho, tá bom? E se não achar, fale com a gente. Que você sabe, Krishna não quer que ninguém aceite nada cegamente, né? Mas também se aceitar esse som purifica quem ouve, quem canta. Um pouquinho por dia, né? Mágica. Todo mundo quer milagre, quer mágica. Ninguém quer pagar o preço, né, Bimala? O preço é desejar Deus, servir Deus, entender Deus, conhecer Deus, e para isso temos que ler todos os dias, como o Prabhupada falou, quem não lê, não fica, cai dessa consciência. Onde eu estava, se é que um dia se conectou, se é que um dia desenvolveu consciência de Deus, Krishna. Onde eu estava, tá vendo? Você me corta, você fica inventando, Bimala. Aqui, Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Orações dos Vedas Personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos? Calma, deixa eu centralizar a letra. Página 633, L6. Ah, tá aqui, ó. Os devotos puros de Deus, com D maiúsculo, não desejam nem mesmo a liberação. Está falando dos devotos puros, Bímola, com D maiúsculo. Eles não desejam nem mesmo a liberação. Isso para não falar de outras metas desejáveis, como uma elevada posição de regente dos planetas celestiais. Segundo a opinião geral, este grau de dedicação exclusiva é alcançado apenas raramente neste mundo. Como os shrutis que falam este verso indicam pela palavra keti, em português uns poucos, na verdade são raros, raríssimos, na verdade são Hare Krishnas de verdade, são verdadeiros devotos de Deus. Não só os devotos puros abandonam o seu desejo de ganho futuro, mas também perdem toda a atração pelo que já possuem, os confortos comuns do lar e da vida familiar. A associação com os devotos de Deus santos, a sucessão discipular de mestres, discípulos e discípulos de discípulos, torna-se-lhes a verdadeira família, cheia de personalidades semelhantes a cisnes, como Sri Shukadeva Goswami. Essas grandes personalidades sempre bebem o doce néctar do serviço aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna. Muitos mantras dos Upanishads e de outros Shrutis declaram abertamente que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é superior até mesmo à liberação. Nas palavras do Nishinha Purva Tapani Upanishad, em português, a ele, todos os Vedas, todos que buscam a liberação e todos os estudantes da verdade absoluta oferecem suas reverências. Comentando este mantra, Sri Shankaracharya admite que até mesmo almas liberadas sentem prazer em estabelecer a deidade do Senhor Supremo Krishna e adorá-lo. O grande rival de Acharya Shankara, Srila Madhvacharya, Ananda Tirtha, cita a este respeito os seus Shruti mantras favoritos, tais como, vou ler a tradução em português, mesmo aqueles que estão liberados adoram-no, e mesmo para eles o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é a encarnação da suprema bem-aventurança. Que seus pés, que generosamente derramam dilúvios de néctar, concedam sabedoria a nós que vivemos neste mundo. Em resumo, Srila Sridhara Swami ora. Vou ler a tradução. Aquelas raras almas afortunadas que extraem grande prazer de se divertir no oceano de néctar dos assuntos a vosso respeito, consideram que as 4 proeminentes metas da vida, religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação, não são mais importantes que uma folha de relva. Aquilo que todo mundo quer, né, Bímola? Todo mundo iludido, né? Aquilo que todo iludido quer. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Quando é usado para o vosso serviço prático e amoroso, este corpo humano age como o próprio eu, amigo e amado da pessoa. Mas, desafortunadamente, embora sempre mostreis misericórdia às almas condicionadas e afetuosamente as ajudeis de todas as maneiras,
E embora sejais o verdadeiro eu delas, as pessoas em geral deixam de deleitar-se em vós. Em vez disso, cometem suicídio espiritual ao adorarem a ilusão. Por que persistem em aspirar por sucesso em sua devoção ao irreal? Vou ler de novo. Por que persistem em aspirar por sucesso em sua devoção ao irreal? Elas continuam a vagar por este terribilíssimo mundo, assumindo vários corpos degradados. Os Vedas usam palavras fortes para aqueles que escolhem permanecer na ilusão, em vez de servir a todo misericordiosa personalidade de Deus, Krishna. O Brihad Aranyaka Upanishad 4.3.15 afirma que todo mundo pode ver o lugar onde o Senhor Krishna se manifestou neste mundo para o seu prazer, mas ainda assim ninguém o vê. Nenhum de vós conhece aquele que gerou todos estes seres vivos, e por isso há uma grande diferença entre vossa visão e a dele. Cobertos pela névoa da ilusão, vós, praticantes de rituais védicos, entregai-vos à conversa inútil e viveis só para satisfazer os sentidos. O Senhor Supremo Krishna permeia este universo, como ele diz no Bhagavad Gita 9.4. Maya tatam midam sarvam jagat. Em português, nada neste mundo, nem mesmo o mais insignificante pote de barro ou tira de pano, está desprovido da presença da personalidade de Deus, Krishna. Por quê? Porque Krishna está presente em cada, controla e possui cada átomo da criação. Imagine, isso é inconcebível, Bima. Nossa, qualquer coisa que você olha é cheio de átomos. Agora imagine que Deus está presente dentro de cada átomo, Ele controla e possui cada átomo da criação. Isso é inconcebível. Não dá para entender, né? Não dá para imaginar. Por isso que Deus é inconcebível. Mas porque Ele se mantém invisível aos olhos invejosos, Avyakta Murtina, os materialistas são desencaminhados por sua energia material e pensam que a fonte da criação material é uma combinação de átomos e forças físicas. Mostrando sua compaixão por tais tolos materialistas, os Vedas personificados os aconselham nesta oração a lembrar-se do real propósito para o qual eles existem, servir ao Senhor Krishna, o seu maior bem-querente, com devoção amorosa. O corpo humano é o recurso ideal para reviver a consciência transcendental. Seus órgãos, ouvidos, língua, olhos e etc. são muito apropriados para ouvir sobre o Senhor Krishna, cantar as suas glórias, adorá-lo e executar todos os outros aspectos essenciais do serviço prático e amoroso a Ele. O corpo material está destinado a ficar intacto por apenas pouco tempo, e por isso chama-se Kulayam, em português sujeito a dissolver-se na terra, Ko-liyate. Não obstante, se bem utilizado, ele pode ser o melhor amigo da pessoa. Quando alguém está imerso em consciência material, porém, o corpo torna-se um falso amigo, distraindo a entidade viva desorientada de seu verdadeiro interesse próprio. Pessoas enamoradas demais por seus próprios corpos e os de seus parceiros, filhos, animais de estimação e etc., estão de fato desviando a sua devoção para a adoração da ilusão, Asat Upasana. Dessa maneira, como aqui declaram os Shrutis, tais pessoas cometem suicídio espiritual, garantindo punição futura por deixarem de executar as responsabilidades superiores da existência humana, como se declara no Shri Ishopanishad, verso 3. No próximo programa acho que a gente chega lá, né? Não sei.
A gente vai chegar lá. Se Krishna deixar, é claro, né, Bimala? Prabhupada cita aqui o Ishopanishad 3 em português. O matador da alma, não importa quem seja, tem de entrar nos planetas conhecidos como os mundos dos infiéis, cheios de trevas e ignorância. Aqueles que estão excessivamente apegados ao gozo dos sentidos ou que adoram o impermanente sob a forma de escrituras e filosofias falsas e materialistas, mantêm desejos que os levam a corpos mais degradados em cada vida sucessiva. Como estão presos na armadilha do ciclo de rotação perpétua do Sansara, sua única esperança de salvação é conseguir uma oportunidade de ouvir as misericordiosas instruções faladas pelos devotos do Senhor Supremo Krishna. Srila Sridhara Swami ora: quando receberei um nascimento humano em que minha mente sentirá prazer em vós, que sois a alma suprema e o Senhor do Universo? Calma, estou procurando aqui, estou ladeando a página. Pelo simples fato de pensar sempre nele, os inimigos do Senhor Krishna alcançaram a mesma verdade suprema que sábios fixos em yoga adoram mediante o controle da respiração, mente e sentidos. De igual modo, nós, Shrutis, que em geral vemos... Desculpem, é que eu estava pensando aqui. Você falou dos impersonalistas, acho que está chegando lá, né? Acho que Prabhupada vai falar dos impersonalistas. Vou começar de novo aqui. Pelo simples fato de pensar sempre nele, os inimigos do Senhor Krishna alcançaram a mesma verdade suprema que sábios fixos em yoga adoram mediante o controle da respiração, mente e sentidos. De igual modo, nós, Shrutis, que em geral vos vemos como onipenetrante, conseguiremos o mesmo néctar de vossos pés de lótus que vossas esposas são capazes de saborear por causa de sua atração amorosa por vossos poderosos braços serpentinos, pois considerais a nós e a vossas esposas da mesma maneira. Segundo o mestre Srila Jiva Goswami, os poucos Shrutis como o Gopala Tapani Upanishad, que identificam o vaqueirinho Krishna como o Brahman absoluto em seu aspecto mais elevado, tinham ficado até agora esperando pacientemente a sua vez de falar. Mas depois de ouvirem os outros Shrutis oferecer orações que glorificavam publicamente a personalidade do Senhor Krishna, estes Shrutis íntimos não puderam mais conter-se e por isso falaram fora de ordem neste verso. Os seguidores do caminho da yoga mística subjugam os sentidos e a mente através da prática do controle da respiração e de severas austeridades. Caso logrem êxito em se purificar por completo por meio desta disciplina, eles podem por fim começar a compreender o Paramatma, a forma pessoal de Brahman dentro do coração. E se continuam esta meditação sem desvio por muito tempo, podem acabar chegando ao ponto da verdadeira consciência de Deus, Krishna. Mas o mesmo objetivo atingido desta maneira difícil e incerta foi também alcançado pelos demônios que foram mortos pelo Senhor Krishna durante seus passatempos na Terra. Sob a obsessão da inimizade ao Senhor Krishna, demônios como Kansa e Shishupala obtiveram rapidamente a perfeição da liberação simplesmente por serem mortos por ele. Falando sobre si próprios, todavia os Vedas personificados declaram nesta passagem que prefeririam desenvolver amor por Deus, Krishna Prema, aprendendo a seguir o exemplo de rendição favorável dos devotos íntimos do Senhor Krishna, sobretudo as jovens vaqueirinhas de Vraja.
Embora aparentassem ser mulheres simples, atraídas pela beleza e força físicas do Senhor Krishna com sentimento conjugal, as deusas de Vraja exibiam a perfeição máxima da meditação. Os Shrutis desejam tornar-se exatamente como elas. A este respeito, o Senhor Brahma declara... Não declara, ele relata, Bima, tá? Vou prestar atenção. Você está me apressando? A este respeito, o Senhor Brahma relata a seguinte narração histórica no suplemento do Brihat Vamana Purana. Prabhupada cita o verso aqui. Vou ler a tradução. O mundo infinito de bem-aventurança transcendental chama-se Vaikuntha. Onde vive? Vamos parar aqui. Não vai dar nem tempo. Aí depois vem a explicação. Então, vamos parar aqui então. Vamos parar aqui no O Mundo Infinito de Bem-aventurança. Que página que é, hein? 638, não é? 638, 358, L-8. Tá bom? 638, L-8. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o livro Krishna Book. Tá bom, vamos lá. Continuar lendo, né? Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, estou procurando onde parou. Está aqui, ó. Balarama foi visitar Vrindavana. Balarama foi, Krishna não. Quase engasguei, tá vendo? Você fica me apressando. Aí, tá vendo? Demora mais. Primeiro Nanda Maharaja e Yashoda Mai perguntaram: meu querido Balarama, nossos amigos como Vasudeva e outros da família estão bem? Agora você e Krishna são homens crescidos e casados, com filhos. Na felicidade da vida familiar, vocês às vezes se lembram de seus pobres pai e mãe, Nanda Maharaja e Yashoda Devi? É uma notícia muito boa que o mais pecaminoso rei Kansa foi morto por vocês e que nossos amigos como Vasudeva e outros que foram perseguidos por ele agora foram aliviados. Também é uma notícia muito boa que ambos vocês, Krishna, derrotaram Jarasandha e Kalayavana, que agora está morto e que agora vocês vivem numa residência fortificada em Dwaraka. Quando as vaqueirinhas chegaram, o Senhor Balarama olhou para elas com olhos amorosos.
Radiantes, as vaqueirinhas que estavam tão mortificadas por tanto tempo devido à ausência de Krishna e Balarama, começaram a perguntar sobre o bem-estar dos dois irmãos. Elas especificamente perguntaram a Balarama se Krishna desfrutava a sua vida rodeada pelas mulheres iluminadas de Dwaraka, Puri. Às vezes se lembra de seu pai Nanda e sua mãe Yashoda e outros amigos com os quais se comportou tão intimamente enquanto estava em Vrindavan? Krishna tem algum plano para vir aqui, para ver a sua mãe Yashoda, e ele se lembra de nós, vaqueirinhas, que estamos agora lastimavelmente desprovidas de sua companhia. Krishna pode ter nos esquecido no meio das mulheres cultas de Dwaraka, mas no que nos diz respeito, nós ainda nos lembramos dele ao coletar flores e costurá-las em colares de flores. Quando ele não vem, entretanto, nós simplesmente passamos o nosso tempo chorando. Se somente ele viesse aqui e aceitasse esses colares de flores que nós fizemos. Querido Senhor Balarama, descendente de Dasarra, você sabe que nós abandonaríamos tudo pela amizade de Krishna. Mesmo em grande tristeza, a pessoa não pode abandonar a conexão dos membros familiares, mas apesar de ser impossível para outros, nós abandonamos nossos pais, mães, irmãs e parentes sem se importar em nada com a nossa renúncia. Então, de súbito, Krishna nos renuncia e vai embora. Ele quebrou nossa relação íntima sem nenhuma consideração séria e partiu para um país estrangeiro. Porém, ele foi tão esperto e astuto que fabricou palavras muito belas. Ele disse: minhas queridas vaqueirinhas, façam favor de não se preocuparem. O serviço que vocês me prestaram é impossível para mim retribuí-lo. Depois de tudo, nós somos mulheres, como poderíamos duvidar dele? Agora, nós podemos entender que as palavras doces dele foram só para nos enganar. Outra vaqueirinha, ao protestar a ausência de Krishna de Vrindavana, começou a dizer: meu querido Balarama Ji, nós somos, é claro, meninas da vila, por isso Krishna nos enganou dessa forma. Mas o que dizer das mulheres de Dwaraka? Não pense que elas são tão tolas quanto nós. Nós, mulheres da vila, podemos ser desencaminhadas por Krishna. Entretanto, as mulheres na cidade de Dwaraka são muito espertas e inteligentes. Por isso eu ficaria surpresa se essas mulheres da cidade puderem ser desencaminhadas por Krishna e acreditarem nas palavras dele. Então outra vaqueirinha começou a falar: minha querida amiga, disse ela, Krishna é muito esperto no uso das palavras. Ninguém pode competir com ele nessa arte. Ele pode fabricar essas palavras coloridas e falar tão docemente que o coração de qualquer mulher será enganado. Além disso, ele aperfeiçoou a arte de sorrir muito atrativamente e ao ver o seu rosto as mulheres ficam loucas atrás dele e se entregam a ele sem nenhuma hesitação. Outra vaqueirinha, depois de ouvir isso, disse: minhas queridas amigas, qual a utilidade de falar sobre Krishna? Se vocês estão muito interessadas em passar o tempo falando, vamos falar sobre outro assunto que não seja ele. Se o cruel Krishna pode passar o seu tempo sem nós, por que não podemos passar nosso tempo sem Krishna? É claro, Krishna passa os seus dias muito feliz sem nós, mas a diferença é que não podemos passar nossos dias muito felizmente sem ele. Quando as vaqueirinhas começaram a falar desta forma, os seus sentimentos por Krishna ficaram mais e mais intensificados, e elas experimentavam o sorriso de Krishna, as palavras de amor de Krishna, as feições atraentes de Krishna, as características de Krishna e os abraços de Krishna. Pela força de seus sentimentos estáticos, parecia para elas que Krishna estava presente pessoalmente e dançava na frente delas.
Por causa da lembrança doce de Krishna delas, elas não conseguiam impedir as suas lágrimas e elas começaram a chorar sem consideração. E aí, esse choro é puro êxtase, né? O Senhor Balarama pôde, é claro, entender os sentimentos estáticos das vaqueirinhas e por isso ele quis acalmá-las. Ele era perito em apresentar um apelo. Assim tratou as vaqueirinhas com muito respeito e ele começou a narrar as histórias de Krishna tão delicadamente que as vaqueirinhas ficaram satisfeitas. A fim de manter as vaqueirinhas em Vrindavana satisfeitas, o Senhor Balarama ficou lá continuamente por 2 meses, chamados os meses de Chaitra, uma mistura de março e abril, e Vaishaka, uma mistura de abril e maio. Por esses 2 meses ele se manteve entre as vaqueirinhas e passava toda a noite com elas na floresta de Vrindavana, a fim de satisfazer o desejo delas por amor conjugal. Assim, Balarama também desfrutou a dança eterna do amor com as vaqueirinhas durante esses 2 meses. Porque a estação era a primavera, a brisa na margem do rio Jamuna soprava suavemente e carregava o aroma de várias flores, especialmente da flor conhecida como Kumudi. O brilho do luar preenchia o céu e se espalhava por toda parte, e assim as margens do rio Jamuna pareciam ser muito brilhantes e agradáveis, e o Senhor Balarama desfrutava a companhia das vaqueirinhas lá. O semideus conhecido como Varuna mandou a sua filha Varuni na forma de mel líquido que escorria dos buracos das árvores. Por causa desse mel, a floresta inteira ficou aromática e o aroma doce do mel líquido Varuni cativou Balarama-ji. Balarama-ji e todas as vaqueirinhas ficaram muito atraídos pelo sabor do Varuni e todos eles o beberam juntos. Enquanto bebiam essa bebida natural, Varuni, todas as vaqueirinhas cantavam as glórias do Senhor Balarama, e o Senhor Balarama se sentiu muito feliz, como se tivesse ficado intoxicado por beber aquela bebida Varuni. Os seus olhos, uma vez os devotos lá em Suzano, lembra? Suzano não, em Pirajuíbe, eles fizeram essa bebida incrível, eu tomei. Bebida natural, viu gente? Nada de droga, como a maioria consome por aí. Seus olhos rolavam numa atitude de prazer. Ele estava decorado com longos colares de flores da floresta. E toda a situação parecia ser uma grande função de felicidade por causa desta bem-aventurança transcendental. O Senhor Balarama sorria belamente e as gotas de transpiração que decoravam sua face pareciam como gotas de orvalho refrescantes da manhã. Enquanto Balarama estava nesse humor feliz, ele desejou desfrutar a companhia das vaqueirinhas na água do rio Jamuna. Assim ele chamou Jamuna para chegar mais perto. Porém Jamuna negligenciou a ordem de Balarama-ji por considerar que ele estava intoxicado. O Senhor Balarama ficou muito descontente por Jamuna negligenciar a sua ordem. Ele imediatamente quis rasgar a terra perto do rio com seu arado. O Senhor Balarama tinha 2 armas, um arado e uma massa, e ele aceitava o serviço delas quando eram requeridas. Dessa vez ele quis trazer o rio Jamuna à força, e ele aceitou a ajuda de seu arado. Ele queria punir Jamuna, pois ela não veio em obediência à sua ordem. Ele se dirigiu ao Jamuna. Seu rio desprezível, você não se importou com minha ordem. Agora lhe ensinarei uma lição. Você não veio a mim voluntariamente. Agora, com a ajuda de meu arado, eu forçarei você a vir. Eu dividirei você em centenas de córregos espalhados. Aqui tem uma nota. Apesar de, em português, o rio ser masculino, no plano da verdade absoluta, os rios são personalidades femininas. Quando Jamuna foi ameaçada dessa forma, ela ficou grandemente com medo do poder do Senhor Balarama. Poxa vida, agora que estava embalado, Bimala. Tá bom, então vamos parar aqui.
Vamos parar aqui, deixa eu marcar. Pronto. Mas você que não quer parar de ler esses passatempos maravilhosos, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. É o 6º link, tá aí, ó, Krishna Book. Calma, não me apressa não. Você clica aí, Krishna Book, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.